Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Nós vamos falar hoje sobre um caso concreto que aconteceu, foi noticiado em todos os meios de imprensa, acerca de uma questão envolvendo uma mãe que teve as filhas encaminhadas para outro país a pedido do pai, e todos os desdobramentos disso, porque isso gerou muita discussão. Roda a vinheta, João. Bem, pessoal, como nós antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre um caso concreto, real, que aconteceu e que ainda está em discussão, envolvendo uma mãe que saiu da Irlanda com as duas filhas e veio para o Brasil. Vocês vão vendo aí as notícias, né, que saíram na imprensa, e todo esse caso repercutiu muito porque essa mãe fugiu da Irlanda com medo, né, de algumas posturas que o pai vinha adotando, supostamente. Nós não sabemos os detalhes mais profundos, mas ela veio para o Brasil com as duas filhas, e aí o pai ajuizou algumas ações, né, e ela também ajuizou ações, e o que ficou definido é que, mesmo ela estando com a guarda das meninas aqui no Brasil, ela tendo conseguido na primeira instância da justiça brasileira a guarda das crianças, depois houve uma reviravolta no caso e o tribunal reverteu essa decisão, dizendo que, na verdade, esse caso não poderia nem sequer ser julgado aqui no Brasil. Esse caso deveria ser julgado na justiça da Irlanda, e o pai conseguiu, inclusive, que as meninas fossem levadas para a Irlanda. Isso gerou uma série de dúvidas, discussões, porque, de certa maneira, gera uma perplexidade, porque as meninas, né, estavam habituadas aqui no Brasil, estavam morando aqui no Brasil há alguns anos, não falam inglês e não têm nenhum vínculo com o pai. Mas, de acordo com a legislação, eu vou explicar o porquê para vocês, elas tiveram que ser encaminhadas para a Irlanda para ficar com o pai, aguardando o julgamento desse caso lá na Irlanda. E o porquê de tudo isso, né? Vocês podem estar se perguntando. Mesmo esse pai não tendo vínculo com as crianças, né, estando com a mãe aqui no Brasil há muitos anos, não falando inglês, o pai não sabendo a rotina das crianças, por que aconteceu isso? Para explicar melhor, a gente precisa entender algumas questões de direito internacional. Existe um tratado internacional que o Brasil é signatário, que é o Tratado Internacional de Haia, que exatamente lida com isso. Porque é muito comum acontecer, hoje, principalmente nesse mundo globalizado, né, as pessoas se relacionam, mudam de um país para o outro com muita facilidade, acabam se relacionando com pessoas de outras regiões e acabam tendo filho, e depois esse relacionamento acaba e fica essa dúvida, né? Quem julga, com quem vai ficar a criança? Isso é um problema muito sério. Então foi feita essa Convenção Internacional de Haia, que regulamentou o seguinte: a justiça competente para julgar ações envolvendo direito de crianças é a justiça do local onde a criança residia de maneira fixa. Então isso é uma regra estabelecida na Convenção de Haia. No caso, portanto, para a letra da lei da Convenção de Haia, a residência fixa das crianças era na Irlanda. E a mãe, ela fugiu com as crianças da Irlanda para o Brasil, descumprindo aquilo que regulamenta a Convenção de Haia. Portanto, a justiça brasileira, tendo que acatar a Convenção Internacional de Haia, foi obrigada a mandar as crianças de volta para a Irlanda, e é lá que deve ser feito o julgamento desse caso envolvendo essas meninas. Claro que a mãe vai ter direito de defesa e, obviamente, que a justiça irlandesa vai definir com quem vai ficar a guarda definitiva delas. Mas quem vai fazer o julgamento desse caso é a justiça da Irlanda. Por isso aconteceu esse fato. Ainda que nos gere um pouco de perplexidade, nós temos sempre que obedecer às regras internacionais. E vale um detalhe, né, que ouviu-se também o pai, e o pai definiu que ele também não tinha o direito de visita, né? Então a mãe fugiu da Irlanda, trouxe as crianças para o Brasil e não permitiu que ele também fizesse o seu direito de visita. Então é um caso bastante controvertido, mas o objetivo do nosso vídeo aqui é apenas dizer sobre essa regra da Convenção Internacional de Haia, que é importante que todos conheçam. Então, existindo um conflito entre pai e mãe, o que vai ser definitivo é saber qual era a residência fixa dessa criança. Então, quem
tem a guarda, independentemente da forma como foi. Quem vai definir questões relacionadas à guarda, pensão e etc. é a justiça da onde havia residência fixa daquele menor. Então esse foi o vídeo de hoje. Ficamos aqui à disposição para outros esclarecimentos. Um abraço, até o próximo vídeo.